Graça e paz, amados. Vocês que estão aqui neste culto, neste templo. Graça e paz para você que está nos assistindo pela TV palavraquecura.com e para você que está nos ouvindo pela rádio palavraquecura.com. Vocês estão bem, irmãos? Vamos aprender um pouco mais do Senhor essa noite? Esse início de noite, não é finalzinho de tarde, início de noite. Vamos aprender um pouco mais do Senhor. Posso ouvir amém? Você sabia, irmãos, que evangelho são boas notícias? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: evangelho significa boas notícias. Você vai ouvir essa noite boas notícias. Amém? Você vai ouvir boas notícias. Sabia disso? Evangelhos são boas novas. A gente vive num mundo onde o que predomina são más notícias, não é? Mas neste finalzinho de tarde, início de noite, eu e você vamos ouvir boas notícias. Notícias para alegrar o nosso coração. Mas não só para alegrar o coração porque são boas notícias, mas porque são verdadeiras notícias. Dê logo um aleluia aí para estrondar esse lugar aqui, vá. Dê um glória a Deus aí para estrondar esse lugar aqui. Dê logo um pisão no diabo aí, já para a gente começar bem, Raul. Vamos lá. Evangelhos são boas notícias. O que nós vamos ouvir agora é a verdade. Abra sua Bíblia, por favor. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aleluia. Diz assim, 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo aqui? Então diga, essa palavra é para mim. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: a Bíblia diz que você é, não vai ser, já é nova criatura. Veja o que ele diz: nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Diga, já passaram. Eis que tudo, diga tudo, tudo se fez novo. Dê logo um aleluia aí, ó. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é verdade. Sabe por que a Bíblia diz que nós somos nova criatura? Porque Jesus nos recriou. Deus criou o homem lá no jardim do Éden perfeito. Só que ele perdeu essa perfeição por causa do pecado. E a humanidade se tornou maldita, separada de Deus, filha de Satanás. Mas Jesus veio e na cruz do Calvário ele sofreu, ele morreu espiritualmente, ele morreu fisicamente. Seu espírito desceu às partes mais baixas, ao lugar de sofrimento, para nós não irmos mais para lá. Ele ressuscitou ao terceiro dia, apresentou-se diante do trono do Pai, levando o seu sangue, o sangue do sacrifício, e assim adquiriu para a humanidade uma eterna redenção. Ou seja, o preço para nos tornar iguais a Adão e Eva antes da queda foi pago por Jesus Cristo. E aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, tiveram uma transformação maravilhosa no seu espírito. Por causa de Adão, nós éramos filhos do diabo. Mas por causa de Jesus, nós somos filhos de Deus.
Por causa de Adão, nós éramos escravos do pecado, ou seja, estávamos sujeitos a uma vida preso ao sistema desse mundo que é contrário a Deus. Mas por causa de Cristo, nós somos escravos da justiça, fomos libertos do pecado. Por causa de Adão, estávamos destinados a viver doentes, fisicamente. Mas por causa de Jesus, hoje está disponível vivermos em cura e saúde divina. Por causa de Adão, estávamos separados de Deus, afastados dele, não podendo aprender dele. Mas por causa de Jesus, o próprio Espírito Santo de Deus veio habitar em nós, se uniu a nós, somos um com Ele, para que possamos aprender da sua sabedoria. Dê um aleluia. Eu não sei você, mas eu me alegro em ouvir verdades como essa. Isso são boas notícias, irmão. Isso são boas notícias, irmão. A gente ouve tanto, você não pode, você é fraco, você é um derrotado, você é um nada. Só que Jesus nos fez tudo nele. Nós somos fortes. Ele nos fez fortes. Em Adão nós estávamos destinados ao inferno, separação eterna de Deus, num lugar de tormento, de agonia, de sofrimento eterno. Mas em Cristo foi dado um passaporte para vivermos num lugar chamado Jerusalém Celestial, onde o chão é feito de ouro transparente, onde vamos estar para sempre usufruindo da glória de Deus, na presença de Deus, adorando a Deus, reinando com Deus e servindo a Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado, que é boa notícia demais para uma noite só. Aleluia! Glória a Deus. Pergunta para mim: ô irmão, tudo isso é verdade mesmo? Está escrito. E a Bíblia diz que aquele que inspirou os homens a escrever essa palavra é impossível mentir. Aleluia. Oh glória. Aí você pode estar pensando: sim, eu já li, eu até já fiz discipulado, eu já ouvi lá, tem uma matéria chamada Nossa Nova Identidade em Cristo. Tem algumas matérias que falam de bênçãos. Eu já ouvi sobre isso. Eu creio na palavra, mas eu não. Por que isso ainda não acontece na minha vida? Pelo menos acontece pouco. Mas por que não acontece tanto quanto? Você pode estar pensando isso aqui. Sabe por quê, irmão? Porque nós precisamos crescer. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você precisa crescer. Amém, amados? Aleluia. Nós precisamos crescer. O que é crescer? Crescer é desenvolver. Amém? Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que nós fomos feitos tudo isso em Cristo, com o propósito de revelar tudo isso, para alcançar vidas. Você está aqui, irmão? Deus nos fez filhos dele, justos. Esqueci de falar isso. Em Adão fomos feitos pecadores, em Cristo fomos justificados. Em Adão estávamos unidos ao pecado, à natureza pecaminosa, mas em Cristo nós somos santificados, separados do pecado. Em Adão nós éramos escravos do diabo, em Cristo nós somos reis sobre o diabo, no nome poderoso de Jesus. Tudo isso, irmão. Em Adão nós estávamos destinados a uma vida sem sentido, uma vida michuruca, pebal mesmo, para que a gente tudo entenda aqui.
Só que em Cristo, Ele nos confiou o ministério da reconciliação. Ele disse: olha, agora eu vou dar um sentido para a sua vida. Sabe qual é, meu filho? Aprenda a minha palavra e vá ganhar vidas para mim. Ele nos deu um propósito. Ele nos deu uma motivação de vida. Oh, glória a Deus. E tudo isso é para a gente andar dessa forma, irmão. Deus, Ele tem interesse que a gente viva como filhos, como justos, como santos, como reis, como sacerdotes, usufruindo de paz, de alegria, necessidades supridas, saúde divina, pregando e Deus confirmando, ganhando vidas para o reino, expulsando demônios, curando enfermos, em nome de Jesus. Deus, Ele não só quer que essas palavras sejam só para nós ouvirmos e lermos, mas Deus quer essas palavras manifestas em nossas vidas. Ele quer. Mas para que tudo isso seja visto em nossas vidas, precisamos crescer, desenvolver-se nas coisas de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 de Pedro. Vamos ver a necessidade de crescer para manifestar tudo isso que eu falei, e ainda tem coisas mais. 1 Pedro 2, a partir do versículo 1, diz assim: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Diga comigo: quando eu deixo essas coisas, eu estou revelando o que eu sou em Cristo, justiça de Deus. Mas ele vai dar a dica como a gente vai conseguir deixar essas práticas e outras mais erradas. Versículo 2: desejai afetuosamente ou grandemente, como meninos novamente nascidos, o leite racional ou espiritual, não falsificado, para que por eles vades crescendo. Tem traduções que diz: para que por eles cresça para a salvação. Quem tem essa tradução, levanta o braço, por favor. Glória a Deus. Todas essas bênçãos em Cristo fazem parte de um conjunto chamado salvação. Amém? Eu e você, no dia que aceitamos Cristo, nós recebemos a salvação. Mas Ele está dizendo aqui que devemos crescer para a salvação. Ou seja, para manifestar a salvação. Ou seja, para manifestar a justiça, para manifestar a alegria, para manifestar a saúde, para manifestar a paz. Amém, queridos? Preste atenção aqui. Então, tudo isso temos que crescer. E como é que se cresce? Pelo puro leite espiritual. Diga para mim, que leite é esse? A palavra. A palavra de Deus. Olha para cá, pessoal, por favor. Não fica disperso, não. Pega a palavra. Deixa que os obreiros tratam lá, tá certo? Preste atenção aqui, por favor. Vamos aprender mais. Então a palavra é o puro leite espiritual. Os ensinamentos de Deus. Leite é alimento, sim ou não? Por que será que a palavra de Deus é comparada a alimento? Não só aqui. Jesus, citando a velha aliança, Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele estava comparando a palavra com o alimento. Aí esse texto de Pedro também chama a palavra de alimento. Paulo também fala de alimento, sólido e leite, se referindo à palavra. O autor aos Hebreus do mesmo jeito. Por que a palavra é comparada a alimento? Porque, irmãos, naturalmente falando, é o alimento que faz a pessoa viver. Digo mais, é o alimento que dá à pessoa condição de viver normalmente. Sim ou não? Se uma criança ela não é bem alimentada, ela vai crescendo deficiente. Posso ouvir um amém, amado? Quando um bebê nasce, se ele nasce saudável,
ele nasce já com a capacidade de andar. Ele ainda não desenvolveu, mas ele já nasce com essa capacidade em seu cérebro. De andar, de falar, de ver. Amém? De raciocinar, de ter ideias. Tudo isso o bebê já vem nele, está no seu cérebro. Só que ele não faz isso. O bebê já nasce dizendo: ei, doutor, não bate em mim não, peraí, opa, tira essa mão daí. Não. Mas ele já tem essa habilidade na mente dele. Só que é com o crescimento que o bebê, ele vai revelando o que ele já tem dentro, no seu cérebro. E a alimentação é fundamental para ele desenvolver o que ele já tem na sua cabeça. Por que eu estou falando isso? Porque do mesmo jeito é espiritualmente. No dia que nós nascemos de novo, veja que tem a semelhança, em nosso espírito foi colocada toda a capacidade, porque o Espírito Santo veio habitar lá. Em nosso espírito foi colocada a condição de filhos de Deus, de justos, de santos, de reis. Mas assim como um bebezinho físico tem todas essas coisas no seu cérebro, mas não manifesta porque não desenvolveu, assim também acontece espiritualmente. Você está entendendo, irmão? Tem que meditar para pegar a linha de raciocínio. Então, tudo já foi colocado. A condição para perdoar já está em nós. Dê um aleluia. A condição para não ser avarento já está em nosso espírito. Espírito Santo está lá. A condição para crer, confiar já está em nosso espírito, que é o Espírito Santo que está lá. Só que nós agora precisamos desenvolver com a nossa mente. A nossa mente tem que entender o que está em nosso espírito para que possamos agir. E do mesmo jeito que no natural, se um bebezinho nasce saudável, mas ele não é bem nutrido, ele não se alimenta, os pais não o alimentam bem, ele pode crescer com uma deficiência. Ele pode não desenvolver o andar por falta de alimento. Ele pode desenvolver uma doença no físico por causa da falta de alimento. Coisas que já estão no seu cérebro não vão ser desenvolvidas porque ele não se alimentou bem. Assim também é com a palavra. E pode chegar, voltando para o bebezinho físico, pode acontecer dele morrer. Trazendo para o espiritual é a mesma coisa. Se a gente não se alimentar dessa palavra, ou seja, não praticar os princípios de congregar, de ler a palavra, de ouvir a palavra, de meditar na palavra, para falar alinhado à palavra, orando em línguas e com entendimento, se não fizermos isso, o tempo vai passando e ao invés da gente revelar isso tudo que nós somos, vamos ficar deficientes. Vocês estão aqui, irmão? Ninguém foi embora não, né? Glória a Deus. Então nós precisamos dessa palavra, irmãos. É a palavra que vai fazer com que a gente entenda, porque toda a capacidade é o Espírito Santo dentro de nós. Só que o Espírito Santo ele tem que trabalhar na nossa cachola, na nossa mente, para que o nosso corpo revele a justiça, a santidade, a paz, a alegria, usufrua de cura, de saúde, creia no poder para abençoar os outros. Tudo está alinhado à palavra. Ela é o alimento espiritual. Nós precisamos dessa palavra, irmãos. Amém, amados? Olhe para a pessoa. Não, a desse lado que você sempre olhou, não. Já olhou muito para ela. Olhe para a outra agora, por favor. Olhe para a pessoa do outro lado agora. E diga para ela assim: a palavra de Deus não é uma opção, é uma necessidade para nossas vidas. Eu vou para a igreja, vou outro dia, eu já fui 2 dias na semana, tá bom. Eu vou uma vez perdida. Tá lendo Bíblia em casa,
é porque eu não gosto de ler. Está orando? Eu não. Eu oro quando vou dormir. Pai, boa noite, eu agradeço pelo dia, tchau. Essa é a minha oração. Oro em línguas, orei. Quando? No dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Foi mesmo, foi quanto tempo isso? Faz 25 anos. Foi tão lindo naquele dia. Até hoje eu me lembro. A unção foi tão lindo. Sim, mas está orando mais não? Eu não. Acho que já está enferrujado já. Não, não enferruja não. É necessidade, irmãos. Palavra de Deus e oração é necessidade para o crente. É como um alimento. Nós precisamos, irmão. E é ouvir as mesmas coisas. Quem aqui come feijão com arroz todo dia? Ou quase todo dia? Eu não sei você, mas eu não me enjoo não de feijão com arroz não. Pode botar que eu mando brasa. Vamos embora. A gente come feijão com arroz todo dia e não acha ruim. Aí quando vem para a igreja e ouve, mas rapaz, eu já ouvi sobre isso já. Eu já sei até o versículo que ele vai abrir. Aí abre no versículo, eu não disse, ó. Olha, eu disse. Ah, rapaz, de novo ouvi sobre isso. Por quê? Mas se o feijão com arroz ninguém acha ruim, por que a palavra de Deus acha ruim? É justamente ouvir os mesmos ensinamentos, irmão, que vai fazer a gente se desenvolver, a gente crescer. Para de comer feijão com arroz todo dia para ver se você vai ficar do mesmo jeito que hoje. Não vai, porque é necessário. Feijão, arroz, salada, carne, é preciso. Deixa de se alimentar, fica só no biscoito e no salgadinho para ver como é que vai ficar a tua saúde. Vai prejudicar-se, vai adoecer. E doença, irmão, é fragilidade no corpo. O corpo não atua mais como ele é. Por quê? Porque a alimentação está ruim. Do mesmo jeito é com a palavra, irmãos. A gente precisa ouvir as mesmas coisas. Paulo escreveu pelo Espírito de Deus e disse: não me aborreço de vos escrever as mesmas coisas. Se ele não se aborrecia de escrever, a gente deve não se aborrecer em ouvir. Sabe por que ele não se aborrecia de escrever as mesmas coisas? Ele responde: porque é segurança para vós. Sabe o que ele quis dizer? De tanto ouvir que você é sarado por causa de Jesus, de tanto ouvir e meditar que você é sarado, vai chegar a hora que essa enfermidade vai cair fora do seu corpo. E quando você adoecer, ainda vai para médico, e não somos contra médicos, posso ouvir amém? Eu ainda vou para médico quando preciso. Mas procura, vai para o médico. Mas de tanto ouvir pelas feridas de Jesus tu és sarado, pelas feridas de Jesus tu és sarado, e meditando, dando liberdade, ouvindo com atenção, quando a enfermidade vir de novo, vai dizer: rapaz, eu até ia para o médico, mas agora eu estou com convicção tão grande dentro de mim que eu não vou mais não. Não é um negócio, eu não vou porque o irmão disse que não era para eu ir, porque o pastor disse. Não, eu não vou porque dentro de mim agora eu tenho convicção mesmo. Não é só palavras bonitas, eu creio verdadeiramente, pelas feridas de Jesus, eu sou sarado. Aí a doença, de tanto ouvir, perdoa, para que seja perdoado. De tanto ouvir, meditar e ler sobre perdoa. Aquela pessoa que guardava mágoa, ficava braba, não queria saber de falar com quem magoou. De tanto ouvir, de tanto meditar, de tanto ler, perdoe. Daqui a pouco vai chegar no ponto e vai dizer: oxe, eu não quero isso mais nada para a minha vida. Pai, eu libero perdão.
chega para a pessoa e diz: eu não quero mais guardar mágoa. Me perdoe por ter guardado mágoa e eu perdoo você daquilo que você fez contra mim. Vai ter força. Essa força se chama fé, convicção. De tanto ouvir as mesmas coisas, de tanto ler as mesmas coisas, de tanto meditar nas mesmas coisas. É assim que a gente vai crescendo, irmão. É assim que nós vamos nos desenvolvendo, irmão. Irmãos, eu não estou satisfeito em só conhecer a Bíblia, não, irmão. Eu não estou satisfeito, não. Eu quero ver isso aqui acontecer na minha vida, meu irmão. Eu já tenho visto algumas coisas, mas tem muito mais ainda. Eu não estou satisfeito em só conhecer e falar, não. Eu quero ver isso na minha vida, meu irmão. E eu não só estou falando de bênção para mim, não. Eu também estou falando de ajudar os outros, irmão. Eita! Aleluia! Oh, glória! Mas a gente precisa crescer. E para a glória de Deus, deixa eu dizer de novo, para a glória de Deus, terceira vez, para a glória de Deus, nós estamos numa igreja que dá suporte para a gente crescer, irmão. Sim. Irmão, nessa igreja você só não cresce se você não quiser. Eu só não cresço se eu não quiser. Tem amém ainda aqui? Porque eu não cresço, eu não estou vendo mudança na minha vida. Eu posso garantir para você, não é culpa daqui não. Porque daqui está saindo palavra. Aqui, lá no discipulado, na igreja dos jovens, na igreja dos adolescentes, até nos departamentos infantis, irmão, está saindo palavra. Os menininhos só não crescem se eles não quiserem também, sabia? Porque até para eles está dando a palavra no nívelzinho deles. Aqui, irmão, a gente só não cresce se a gente não quiser. Porque a palavra com norteamento, irmão, numa linguagem fácil, numa linguagem simples, que todo mundo entende, para a glória de Deus a gente tem trazido. Todos nós que passamos por aqui, começando pelo apóstolo do nosso ministério. E todos nós que passamos por aqui. Então, crescimento está disponível. Agora a Bíblia mostra também que não é de uma hora para outra. Mesmo a gente buscando, diga, mesmo buscando, o crescimento leva um tempo. Amém? Por isso que está escrito aí em Provérbios, gostaria que você abrisse sua Bíblia, por favor. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 18, diz assim: mas a vereda ou o caminho dos justos, quem é justo aqui? Então está falando conosco. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora. Pergunta para mim, o que é isso? Olha para cá, por favor. Ele está comparando a nossa vida cristã como a luz do amanhecer, a luz da aurora, do amanhecer. Por quê? Ele vai explicar agora. A luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Diga, mais e mais. Ou seja, ela vai aumentando. De manhãzinha tá bem amenozinho, né? Os raios solares, mas aí vai intensificando, vai ficando mais quente, vai ficando mais quente. Até quando chega a hora mais quente do dia, que é o meio-dia. Posso ver, amém, amado? Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito ou completo, o meio-dia. Essa luz representa justamente revelar o que o Senhor nos fez em Cristo. Revelar a justiça, revelar a santidade, revelar a autoridade, revelar o sacerdócio. O Senhor não fez sacerdotes também. Devemos e podemos estar diante de Deus, intercedendo pelos outros. Amém? Então, revelando o sacerdócio, revelando a cura, a saúde, o suprimento, a sabedoria de Deus. Isso tudo é para ir acontecendo na nossa vida mais e mais, até ser dia perfeito.
Ou seja, está disponível a maturidade espiritual. Vermos isso em plenitude acontecendo em nossas vidas, irmão. Você deseja isso, meu irmão? Eu desejo. Não para me amostrar, mas para que Jesus seja mostrado na minha vida. Ô glória! Leva um tempo. Mas o processo acontece para quem se alimenta. O bebezinho vai se alimentando, naturalmente falando, tomando leitinho da mãe, tomando leitinho, ele vai crescendo. Ele vai crescendo. O bebê quando nasce, ele nem enxerga, tem uma nata nos olhos, né? Mas aí ele vai passando os dias, a natazinha sai. Ele já enxerga. Ele já tinha essa habilidade no seu cérebro, mas foi desenvolvida. Posso ouvir amém? Aí vai crescendo, ele não anda, não se movimenta, mas está isso lá na cabeça dele. Aí ele cresce um pouquinho, já começa a engatear já. Está desenvolvendo. Por quê? Porque está se alimentando. Está se alimentando. E aí já uma sopinha, né? Já vai crescendo e vai comendo já umas comidazinhas sólidas e tal. E ele vai crescendo, ele começa a andar. Amém? Está desenvolvendo o que já está no seu cérebro. E aí passa-se um tempo, começa a falar mamã, papá. Tem bebê que começa a falar um pouquinho, quando aprende a falar, ele desconta o tempo que ele ficou calado. Fala que eu nunca vi um negócio desse. Meu filho tá bom, e belelei. É para descontar os meses que ele ficou calado. Por quê? Porque está desenvolvendo. Está se alimentando. Do mesmo jeito é com a palavra. A gente vai ouvindo. A gente começa a vir para a igreja. A carne, não precisa ir não. Cala a boca, carne, vou embora. Não, tá bom, já foi 2 dias na semana. Vou do resto da semana, cala a boca. E aí vem ouvindo. Vou ler a Bíblia, vem na mente. Não, tu não entende não. Só entende quando o pastor fala. Ei, psiu, silêncio. O professor por excelência não só usa o pastor não. Está dentro de mim também. E aí vai ler. Vou orar. Eita, orar. Não, mas vai passar o jogo. Não, primeiro a oração, depois o jogo. Aí vai orar. Orar em línguas, eu não estou entendendo nada. A Bíblia já diz, mas Deus entende. Vou orar. Vou orar na baixura. Louvar a Deus. Eu gosto de cantar não. Minha voz é desafinada. Mas Deus não está ouvindo, não está considerando a sua afinação não. Ele quer ouvir a sua adoração. Começa. E aí vai praticando os princípios. Aí o que é que vai acontecendo? Vão se passando os dias. Aparentemente parece que não está mudando nada. Mas na hora do problema, aí a gente começa a perceber as diferenças. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: é na hora do problema que nós vemos o nosso nível de crescimento. Enquanto está tudo bem, uma maravilha, aí falar a palavra é bom demais. Agora é na hora do aperto que a gente vê o crescimento. E aí, por estar praticando os princípios, agia de uma forma que agora ainda agiu errado, mas foi numa proporção menor. Rapaz, eu errei, pedi perdão ao Senhor. Peraí, foi menos do que antes. Que é isso? Diga, porque eu estou me desenvolvendo. Estou me alimentando. O bebezinho está crescendo. Dê um aleluia. E aí daqui a pouco continua praticando os princípios, vindo para a igreja e tal, praticando os princípios em casa, no dia a dia. Aí o problema se levanta de novo. Ainda errou, mas foi bem menor. Aguentou mais tempo. Rapaz, antes qualquer coisinha, se falasse um A, eu já falava B, C, D, E, F, G, o alfabeto todo. Na outra vez falaram A, B, C, aí eu comecei. Agora falaram a metade do alfabeto, foi só aí que eu me irritei. Peraí, o negócio está melhorando, que é isso? Digo, o bebê está crescendo. Ou seja, as circunstâncias vão se levantando. E a gente vai começando a ver diferenças. Atitudes, a gente vai começando a tomar atitudes que a gente não tomava. A gente não vai mais guardando coisas que a gente guardava. A gente vai começando a ver o agir de Deus em nossas vidas. Isso é crescimento, irmão. É mais e mais.
vai brilhando mais e mais. Agora tem o seguinte, irmão, tem que estar buscando. Se não estiver buscando, não tem processo não, tem retrocesso. É andar para trás. Tem gente que pega, por nós falarmos que é um processo, e isso não é invenção nossa, isso é verdade, posso ouvir um amém? Leva um tempo verdadeiramente, nós vamos mudando aos poucos, verdadeiramente. Nossas atitudes vão se correspondendo a quem somos no Espírito, vai acontecendo aos poucos. Por isso que nós falamos que é um processo. Só que tem pessoas que pegam isso como uma muleta, como uma desculpa para dizer que é um processo. Vive uma vida, vem para a igreja, mas só vem para a igreja mesmo. Não pratica os princípios em casa. E quando vem para a igreja, nem está congregando, porque o congregar é considerando. Vem para a igreja, mas está com a cabeça na conchinchina. Está na igreja reparando a roupa das irmãs. Está na igreja procurando paquera. Amém, amados? Não estou dizendo que é errado um solteiro querer procurar uma pessoa em Cristo. Mas não considera a palavra, não quer saber, só quer saber dessas coisas. Não considera. Aí vive uma vida troncha. E aí quando uma pessoa olha e diz, rapaz, por que está acontecendo isso na tua vida? Não, é porque é um processo. Processo nada, meu irmão. Processo no reino de Deus anda. Não fica congelado não. Só há processo para quem está buscando. Para quem não está buscando, não tem processo não. E eu não estou falando isso essa noite para ficarmos apontando os dedos para os outros. E dizendo, tá vendo que o irmão pregou? Foi para tu. Não. Não é para isso que eu estou falando essa noite não. O que eu estou ministrando essa noite é para não o dedão estar assim, mas os 5 dedos estarem assim. Entendeu, irmão? Não é para estar apontando para os outros não, é para estar apontando para si. Rapaz, deixa eu me analisar. Tenho praticado os princípios? Tem não. Então, eu preciso começar. Amém, amados? No começo é meio travado. É feita. Eu sempre gosto. Paulo disse que nos cansou de escrever as mesmas coisas. Eu não me canso de falar as mesmas coisas, não. Se você abrir o coração, o Espírito Santo vai tratar com você como vai tratar comigo. Amém? Eu nunca me canso e sempre vou falar isso. Quando a pessoa ela vai malhar, ela começa a academia, os primeiros dias, misericórdia. O negócio é triste. Quem já malhou aqui sabe o que eu estou dizendo. Os músculos ficam tudo doído, só fica parecendo está entrevado. Eita. Isso, uma semana de sofrimento, diga aí. Tá lá malhando e aquela dor, aquele incômodo. Mas passou uma semana, como o irmão falou, perseverando. Daqui a pouco, já era dor. E a pessoa vai vendo os resultados nos músculos. E aquela prática de exercício vai se tornando algo bom. A ponto de que no dia que a pessoa não malha, ela sente a diferença. Do mesmo jeito é com os princípios. Os primeiros dias a alma não está acostumada, o diabo entra junto, fica bombardeando a mente. Aí fica um negócio meio travado. Mas não desista, vamos persevere. Amém? Estou dizendo você persevere, não é porque eu quero ser melhor do que você, é porque eu já passei por essa fase, amém, amados? Para a glória de Deus. Então, estou falando agora para você que não vive ainda na prática dos princípios. Então, persevere, não desista, continue, mesmo que fique meio travado, mas continue. Daqui a pouco, aquele bombardeio vai caindo por terra. Daqui a pouco vai se tornando algo prazeroso, e aí você vai vendo os resultados acontecendo, e isso vai lhe motivando a continuar. Daqui a pouco, quando não praticam num dia, já sente falta. Mas rapaz, não posso não, tem que praticar os princípios. E o crescimento vai acontecendo. Amém?